Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de homeopatia de hoje. Quando nós trabalhamos com o preparo de medicamentos homeopáticos a partir de drogas vegetais e animais, eu havia dito que nós não temos, no medicamento, fragmentos, partes do órgão da planta ou do animal. Nós temos, a partir dessa droga, uma tintura mãe, que seria a nossa forma farmacêutica básica, que seria o nosso ponto de partida, a partir do qual você, de maneira decrescente, vai promovendo a diminuição da concentração desse insumo ativo, por diluições sucessivas, Esse ponto de partida, o meu insumo ativo, quando a droga é vegetal ou animal, nós temos, a partir disso, a tintura mãe, que é uma solução extrativa. Você vai deixar o animal, ou a planta, ou os órgãos extraídos a partir deles, em contato íntimo e prolongado com um solvente extrator. Depois disso, você vai filtrar e essa sua solução extrativa é a tintura mãe, ou seja, é o seu insumo ativo, a partir do qual você vai fazer as diluições para atender determinadas prescrições, tá? Então, a homeopatia trabalha muito com as tinturas como insumo ativo, porque é muito mais prático você adquirir a tintura para a manipulação da prescrição de uma formulação homeopática a partir de uma planta ou de um animal, do que você produzir essa tintura na farmácia, às vezes você não encontra a tintura, tem uma certa dificuldade, mas você dispõe do vegetal, aí nós vamos aprender hoje como que prepara a tintura, tá? Porque nós temos que saber, como farmacêuticos na área da homeopatia. Entretanto, na grande maioria das vezes, isso é adquirido de laboratórios, fornecedores, e a partir disso você só manipula, a partir desse insumo ativo que você adquiriu. Mas nós precisamos saber como que essas tinturas disponibilizadas por esses laboratórios são produzidas. Quais são os processos utilizados, Qual a concentração das drogas e os insumos inertes presentes em cada uma delas, Então, as tinturas homeopáticas, geralmente, elas são disponibilizadas em frascos escuros de vidro âmbar, como vocês podem observar a ilustração na figura. E as tinturas homeopáticas, de acordo com a Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição, elas são consideradas o resultado da extração ou do processo extrativo ou dissolvente de um insumo inerte por contato íntimo e prolongado sobre determinada droga vegetal ou animal. E essa droga ela pode ser fresca ou também o quê? Dissecada, tá? Bom, pessoal, essas tinturas, então, elas vão ter como líquido extrator, ou como o líquido dissolvente, uma mistura hidroalcoólica, no caso das drogas vegetais, e uma mistura hidroglicerinada, no caso das drogas animais. Aqui estão ilustradas apenas tinturas alcoólicas, porque elas têm apenas como insumo ativo, foram preparadas a partir de drogas vegetais, camomila, calêndula. Então, a tintura mãe é isso. É o resultado da ação extrativa ou dissolvente por contato íntimo e prolongado de um insumo inerte, hidroalcoólico ou hidroglicerinado, sobre determinada droga vegetal ou animal. Eu digo contato íntimo e prolongado, porque isso envolve processos que demandam, por vezes, vários dias. Um dos processos de produzir tintura é a maceração, que a gente vai falar hoje. E a maceração, ela, no mínimo, leva 15 dias, em média 20, tá ok? Então, por isso que você tem um contato íntimo e prolongado do insumo inerte com a droga vegetal ou animal fresca ou dissecada, por vários dias. A penetração desse solvente extrator no interior das células dos tecidos da planta ou do animal, por processos de difusão e osmose, extrai
para o meio extracelular as substâncias solúveis nessa solução extrativa, né, ou nesse solvente utilizado, que é a mistura de água e álcool ou água e glicerina. Depois você filtra, e esse filtrado tem essas substâncias que foram extraídas, mas o tecido, a biomassa, o órgão do animal e da planta, ele é o quê? Ele é descartado, né? A gente só tem a solução extrativa obtida a partir da penetração do solvente nas células do tecido da planta ou do animal. Lembrando sempre que a mistura hidroalcoólica é aquela utilizada para o preparo de tinturas mães de drogas vegetais e a hidroglicerinada para o preparo de tinturas mães a partir de drogas animais, tá? Os processos mais utilizados para a obtenção da tintura é a maceração e percolação. De acordo com a farmacopeia homeopática brasileira, não se deve preparar tinturas a partir de drogas animais por percolação. Percolação é só utilizado para drogas vegetais, tá? A maceração, tanto para droga vegetal quanto para droga animal. Na verdade, a gente vai ver o seguinte: para vegetais frescos, só a maceração. Vegetais dissecados, né? A maceração e a percolação. E para drogas animais, só maceração. Que, na verdade, é um processo bem mais simples do que a percolação e a gente vai falar de cada um deles. E a principal diferença entre as tinturas animais e vegetais, além do tipo de processo que pode ser utilizado para produzi-los, é o tipo de insumo inerte, né? O tipo de solução, o tipo de solvente extrator que a gente utiliza. Para drogas vegetais é uma mistura hidroalcoólica, água e álcool. Para animais é uma mistura hidroglicerinada. E a proporção também é diferente. As tinturas vegetais são na proporção de 1 para 10 e as animais 1 para 20. Mas nós vamos ver em detalhes isso ao longo da aula. Agora é só uma apresentação em geral. Então, segundo a Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição, como eu havia dito para vocês, né? É a última edição da Farmacopeia que nós temos atualmente, é uma forma farmacêutica básica. Ou seja, é o ponto de partida. Na verdade, a tintura mãe é o seu o quê? Insumo ativo, tá? É o insumo ativo que você vai utilizar para proporcionar a concentração decrescente a partir das diluições sucessivas para a obtenção do medicamento homeopático, né? A partir dessa diluição decrescente, você obtém as formas farmacêuticas derivadas, né? E todas as potências medicamentosas. Então, arnica na 5-DH, calcária carbônica na 30-DH. Então, você obtém a potência fazendo a diluição a partir da tintura mãe como forma farmacêutica básica ou como ponto de partida. Ela constitui o seu ativo, tá? As formas farmacêuticas derivadas, pessoal, são o medicamento homeopático propriamente dito, tá? São os medicamentos dinamizados. Vocês lembram que a dinamização é um processo que envolve diluição e sucção, agitação ritmada? Então, as formas farmacêuticas básicas, elas são decorrentes, né, da concentração decrescente do insumo ativo, ou seja, a nossa tintura mãe, se o medicamento for preparado a partir de droga animal ou vegetal, por meio de diluições, só que eu não diluo apenas, eu promovo uma agitação ritmada e contínua, que é a sucção, e ainda, no caso de drogas minerais insolúveis, ao invés da sucção, eu uso a trituração. Bom, pessoal, a tintura mãe ela pode ser obtida a partir do vegetal fresco ou dessecado e de animal vivo recém-sacrificado ou dessecado, tá? De qualquer uma dessas fontes. O que vai interferir é o tipo de processo que a gente pode aplicar para o preparo de cada um deles, tá? Vegetal fresco e dessecado, o fresco a gente pode preparar a tintura mãe apenas por maceração, o dessecado por maceração e percolação. E a droga animal só pode ser preparada por maceração, tá? Para matérias-primas de origem mineral, tá? Eu não tenho preparo de uma tintura mãe. Porque o meu mineral, ou ele vai ser uma droga solúvel em água, álcool ou glicerina,
ou a mistura hidroalcoólica ou hidroglicerinada em alguma proporção, ou esse mineral não vai ter solubilidade nesses insumos inertes. Se o mineral é solúvel em qualquer um desses insumos inertes, a dissolução dele é a própria forma farmacêutica básica. É o seu próprio ponto de partida, é o seu próprio insumo ativo. Quando esse mineral não for solúvel, o meu ponto de partida vai ser um triturado desse mineral em grau e pistilo de porcelana com lactose como insumo inerte. Segunda parte da aula de hoje nós vamos falar a respeito disso. Mas tintura mãe, você só usa o termo para drogas vegetais e animais por causa disso. Porque a droga mineral, ou você solubiliza ela em água, álcool, glicerina, ou uma mistura hidroalcoólica ou hidroglicerinada. Essa dissolução é o seu próprio ponto de partida, é a forma farmacêutica básica, é o seu insumo ativo. E se esse mineral for insolúvel, você deve triturá-lo em grau e pistilo de porcelana com lactose. Aí esse pó desse triturado é o seu ponto de partida, é a sua forma farmacêutica básica, é o seu insumo ativo a partir daquela droga mineral, né? Os processos de obtenção de tinturas mães. Esse símbolo, tá, na homeopatia de uma circunferência, né, com um traço na diagonal, é uma simbologia que indica tintura mãe. Então, você pode falar tintura mãe, TM, ou utilizar esse símbolo. Aqui, ó, tintura mãe, TM, ou uso desse símbolo. Então, quais são os processos que a gente pode utilizar para a obtenção das tinturas mães? Basicamente dois, aqueles que eu disse para vocês. A gente tem maceração e percolação. Maceração é para o preparo de drogas, para o preparo de tinturas mães a partir de drogas vegetais frescas, dissecadas e de drogas animais, tá? Então, a maceração é o processo mais amplo, né? Você usa para vegetal fresco, para vegetal que já passou por um processo de secagem e para o preparo de tinturas mães a partir de droga animal. A percolação só, exclusivamente para vegetal dissecado. Nem vegetal fresco eu não posso preparar por percolação, tá? A maceração, pessoal, é um processo assim muito prático. Por isso ele é o mais utilizado. Ele não requer o uso de equipamentos, vidrarias especiais, né? Igual a percolação. Não tem como você fazer a percolação sem o percolador, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, a maceração, você precisa de um recipiente de vidro, inox ou PVC, em que você vai colocar a droga vegetal fresca, dissecada ou a droga o quê? Animal, com o solvente ou líquido extrator adequado. No caso das drogas vegetais, água e álcool. No caso das drogas animais, água e glicerina. Permanecerá o sistema, a droga, em contato íntimo e prolongado com o líquido extrator por 15 dias ou até 20 dias. 20 dias é mais para droga animal, a vegetal em média uns 15 dias, tá? Então é em contato íntimo e prolongado, porque o solvente extrator vai estar constantemente penetrando no interior das células do tecido da droga e por processo de osmose e difusão, proporcionando a saída delas para o meio extracelular, ou seja, para a solução extrativa. É muito importante uma agitação esporádica, pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, tá? Por quê, pessoal? Porque eu não renovo esse solvente. Então, ao redor das células do tecido, eu acabo atingindo um equilíbrio difusional. Fico com uma concentração de substâncias que foram extraídas das células da droga muito próximas à concentração do interior da célula, ali na superfície delas. Então, quando eu agito, eu promovo uma distribuição mais homogênea dessas substâncias ao longo da solução extrativa e, de certa forma, eu renovo um pouco, né, o solvente que vai penetrar aqui no interior das células do tecido da droga, tá? Ao final do processo, né, em linhas gerais, mas isso tem algumas etapas intermediárias que eu vou destacar melhor ao longo da aula, você filtra. Esse seu filtrado é a sua solução extrativa, ou seja, a sua tintura. Ali você tem o que? O insumo inerte, o solvente extrator, água e álcool ou água e glicerina, com as substâncias que foram extraídas por esse solvente. Você não tem fragmentos, partes dos órgãos da planta ou do animal. Essa biomassa, né, o tecido, ele é o que? Descartado, tá?
E aí essa tintura mãe é o seu ponto de partida, é a sua forma farmacêutica básica, né? Aí geralmente ela é armazenada em um frasco escuro de vidro âmbar e ela está pronta para ser utilizada. Depois da filtragem, pessoal, você tende a deixar ele em repouso por 48 horas, antes que você possa completar o volume final da tintura, e isso varia da droga vegetal e animal, porque depende da proporção, e nós vamos fazer esses cálculos hoje, tá? E você armazena, então, em frasco escuro de vidro âmbar. E aí essa tintura, ela está em condições adequadas de armazenamento para poder ser utilizada e manter a sua estabilidade ao abrigo da luz, né? Como eu disse para vocês, pessoal, você vai proporcionar um contato das células da droga vegetal ou animal, em contato íntimo e prolongado, porque envolve vários dias, proporcionando a penetração do solvente extrator nas células do tecido da droga vegetal ou animal, e os processos envolvidos para a retirada, a saída, a extração das substâncias do interior dessas células para o meio extracelular, ou seja, para a solução extrativa, são processos de osmose e difusão, né? Difusão, um processo passivo de transporte, em que as substâncias saem de um meio onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, sem gasto de energia, utilizando-se para isso a própria agitação térmica, né? A própria energia cinética de colisão das moléculas, e elas se difundem a favor de um gradiente de concentração. Como essas substâncias estão no interior da célula altamente concentradas, o solvente extrator vai proporcionar a saída delas para o meio extracelular, que é para onde eu quero, para a solução extrativa, né? E a difusão da água, né? Ela recebe o nome de osmose, em que a água vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. E esses dois processos acabam proporcionando a retirada, a remoção, a saída das substâncias do interior das células do tecido para a solução extrativa, tá? O ideal é que a droga passe por um processo de fracionamento, né? Ou seja, a droga vegetal fresca ou ressecada, né, dessecada, ou animal vivo, recém-sacrificado ou dessecado, que eles possam não estar, que eles possam ter passado por algum processo de fracionamento do órgão, do tecido ou daquele organismo, né? Porque eu aumento a superfície de contato do líquido extrator com as células daquele tecido. Se for a droga vegetal, por exemplo, apenas dissecada ou fresca, íntegra, sem ter sido rasurada, picotada, né? Ou o ideal é até se ela for dissecada, passar por um moinho de facas para que ela fique na forma de pó, tá? Quanto menor for o grau de divisão dessa droga, mais eu favoreço a superfície de contato com o líquido extrator e melhor eu torno, mais eficiente eu torno o processo extrativo. Tá? Aqui ela não está na forma de pó, ela foi apenas fracionada, né? Ou seja, rasurada. Tá? Quanto mais ela tiver, melhor eu proporciono um contato mais efetivo das células com o líquido extrator. A maceração é um processo muito prático de ser utilizado, né? Porque você pode fazer o uso de recipientes de vidro, tá? De inox ou então de PVC, desde que eles estejam à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, né? Você agita esporadicamente isso, pelo menos de manhã, de tarde e de noite, favorecendo ali a distribuição dessas substâncias de uma forma mais homogênea ao longo da solução extrativa. É muito importante, pessoal, para que o processo de maceração e obtenção da tintura mãe seja eficiente, o volume do líquido extrator a ser utilizado, e isso não é no olhômetro, isso tem cálculos e eu vou mostrar para vocês, e o que eu falei, a agitação esporádica. Essa agitação, pelo menos 3 vezes ao dia, favorece uma distribuição melhor das substâncias ao longo da solução extrativa, e eu desloco, né? Porque as substâncias vão tender a ficar muito concentradas na superfície aqui das células, né? E aí, quando eu agito, eu distribuo isso de forma mais homogênea e, entre aspas, né, acabo renovando um pouquinho do solvente aqui, que vai penetrar no interior das células do tecido da droga.
O outro processo que nós temos, pessoal, é a percolação, né? A percolação, ela diferentemente da maceração, em que você depende de um recipiente de vidro, inox ou PVC, a percolação ela depende do uso de um percolador, tá? O percolador é esse recipiente em formato cônico, que também pode ser de vidro, inox ou PVC, né? Que tem uma extremidade mais alargada e ela vai afinando em relação à base, com um dispositivo, uma torneirinha, e aqui, ó, nós colocamos um disco perfurado que tem um diâmetro que o permite ficar apenas próximo à superfície. Como ele vai afilando, né, ao longo do corpo do percolador em direção à base, esse disco perfurado, o diâmetro dele não permite que ele se aprofunde muito aqui, tá? Você tende a preencher isso aqui com areia, que é como se fosse, né, um processo de filtração. E a droga, você coloca ela sobre o disco perfurado que está aqui. Só que você põe, né, completa com areia, põe o disco perfurado, aí coloca um papel de filtro e aí você vem com a droga, tá? Por quê? Porque o disco ela é perfurado. E aí se você colocar, por exemplo, a droga em pó, a droga vai passar pelos diâmetros do poro desse disco. Então você forra com papel de filtro ou com algodão, se você não tiver, aí você coloca a droga, tá? E a droga, obrigatoriamente, dissecada, tá? Você não tem a planta medicinal fresca para o preparo na percolação. Na maceração você pode pôr. Aqui ela pode estar coletada da maneira que você coletou, você adicionar o recipiente com o líquido extrator, ou você pode passar ela primeiro por um processo de secagem. Na percolação, não. Obrigatoriamente você tem que dessecar a sua planta, né? Porque a planta medicinal dessecada, ela passa a ser chamada de droga. E você seca naturalmente à sombra, a temperatura ambiente deixa ali por alguns dias, ao sol, ou a secagem mista, que começa ao sol e finaliza à sombra, artificialmente, utilizando câmara com circulação forçada de ar, ou estufa, ou o próprio liofilizador, né, se tiver, aquelas estufas com lâmpadas, né, que laboratórios de botânica, biologia utilizam muito, enfim, são variados os processos, tá? Bom, pessoal, na percolação você faz uma maceração prévia. Você tem que umedecer essa droga com o solvente que você vai utilizar. Então você coloca a droga previamente umedecida a 20% e deixa ali sobre esse disco perfurado com uma maceração prévia por 4 horas. Porque ali, se você adicionar já o solvente que vai promover a percolação, se a droga não tiver umedecida, você acaba criando canais ao longo desse tecido tendenciosos em que ele vai umedecer uma parte maior da região da droga em que você colocou e outra ela pode ficar completamente dessecada. Então, por isso que você faz uma maceração prévia sobre esse disco perfurado já dentro do percolador, tá? Numa proporção de 20% em relação à droga seca e deixa isso por uma maceração prévia por 4 horas. Passadas as 4 horas, você vai acoplar um recipiente aqui na parte superior que, por gotejamento, vai proporcionar de maneira constante o fornecimento, né, do seu líquido extrator. No caso é planta, aqui não pode ser droga animal, uma mistura de água e álcool, né? Essa torneirinha deve ser calibrada de 8 gotas por minuto para cada 100 gramas de droga. E o que você recolhe aqui é o seu percolado ou a sua solução extrativa, a sua o quê? A sua tintura mãe, tá? A quantidade de líquido que você acopla aqui para gotejar sobre a droga previamente umedecida é de 1 para 9. Então, é uma parte da droga para 9 do solvente, né? Então, se você colocou ali 10 gramas de droga, você vai colocar aqui nesse recipiente 90 ml do líquido extrator, tá? Olha lá, é uma parte da droga para 9 partes do líquido extrator. Porque a proporção da tintura mãe em drogas vegetais é 1 para 10, tá? 1 para 10 total, né? É uma parte da droga para 9 do solvente que dá 10. E nós vamos fazer esses cálculos aqui. Tem um exercício para a gente treinar isso, tá? Quando você deixa a droga previamente umedecida por 4 horas, passadas as 4 horas, você vai
baseado na quantidade de droga que você colocou aqui, multiplicar por 9, para você ver a quantidade de líquido, de água e álcool que você vai acoplar na parte superior do percolador para deixar gotejando sobre a droga, né? 24 horas antes do gotejamento, você faz a abertura do dispositivo inferior, que é a torneirinha, fazendo essa calibração de 8 gotas por minuto para cada 100 gramas de droga. O filtrado, recolhido aqui, você deixa em repouso por 48 horas, e a gente viu que o filtrado na maceração também tem que ser deixado em repouso, né? Pelo mesmo tempo, ou seja, 2 dias, né? 48 horas. Aí sim, depois disso, que você vai acondicionar em frasco de vidro âmbar, e aí você tem a sua tintura mãe obtida por percolação, tá? Na percolação, pessoal, a gente fala que a gente tem a obtenção da extração da passagem do líquido, né, sobre a droga a favor da força da gravidade. É um caráter cinético de lixiviação. A percolação, ela promove uma extração mais eficiente do que a maceração. Porque na maceração, a gente não renova o solvente extrator, né? Então, a quantidade de solvente extrator que você pôs aqui é o que vai ficar lá ao longo dos 15 e 20 dias. Na percolação, não. Você fornece por gotejamento esse líquido extrator de uma maneira contínua, né? E esse solvente, ele ainda não entrou em contato com a solução extrativa, igual na maceração, que o solvente já está fazendo ali parte da solução extrativa. Aqui, ele está constantemente renovado. E aí, por gotejamento, ele passa sobre a droga, e aí você recolhe na base do percolador a solução extrativa. Mas a solução extrativa não retorna aqui para ser gotejada sobre a droga. O que você tem aqui é quem? O insumo inerte, o solvente extrator puro, né? Então, ele promove uma extração altamente eficiente e a gente diz que o deslocamento desse solvente é um caráter cinético de lixiviação, ou seja, é a favor da força da gravidade, né? Em direção ao centro da Terra, que é a força da gravidade. Por isso que eu falo que na percolação eu consigo alcançar um certo grau de esgotamento da droga, da matéria-prima. O que ela tem de substâncias lá de solubilidade em água e álcool, ele praticamente consegue arrastar tudo do interior das células do tecido da droga. Na maceração eu não consigo isso não, tá? Bom, vamos lá então. Como que a gente prepara a tintura mãe a partir de um vegetal fresco? Tem diferenças quando o vegetal é dissecado. Porque no vegetal fresco, pessoal, eu ainda tenho, por não ter submetido a planta a um processo de secagem, muita água presente ali naquela droga, né? E aí, eu preciso fazer o cálculo da quantidade de água que o vegetal possui, porque a água ali ela vai levar a uma diluição dos princípios ativos presentes naquela espécie medicinal, né? E a primeira coisa que eu faço, pessoal, antes de submeter o vegetal fresco a um processo de secagem, após o processo de coleta, eliminar todas as partes que estejam deterioradas, né? Partes amareladas, ou aquelas que estejam com muita terra, areia aderida. Lavar o vegetal em água corrente e posteriormente enxaguá-lo em água destilada, tá? O ideal é que eu possa passar ele por pode ser até mesmo por uma peneira, tá? Para que eu possa retirar o excesso de água e então depois disso eu seco com um pano limpo, tá? O vegetal fresco e o vegetal dissecado eu só consigo preparar por maceração, mas no caso do vegetal fresco eu preciso fazer o cálculo do resíduo sólido. Por quê? Porque ele não passou por um processo de secagem e a água ali presente vai diluir os princípios ativos, tá? Olha lá, o vegetal fresco carrega uma grande quantidade de água, portanto, o insumo ativo está o quê? Diluído. Eu preciso, então, calcular o resíduo sólido
a fim de determinar a quantidade real de insumo ativo, de matéria seca que está contida naquele vegetal, na proporção de 1:10. Todas as tinturas mães, a partir de drogas vegetais, têm que manter essa proporção de 1:10. Animal é 1:20. A gente vai ver, tá? Bom, professor, como que eu calculo o resíduo sólido? Geralmente o valor do resíduo sólido já é dado na monografia da droga. Mas como que é que ele foi calculado, tá? Você pega 100 gramas do vegetal, da espécie que você quer calcular o resíduo sólido, picado, fracionado, não na forma de pó, mas que ele tenha passado por um processo de rasura. Não é o vegetal íntegro, tá? Coloque ele numa cápsula de porcelana, que vai estar previamente tarada, porque as 100 gramas tem que ser só do vegetal, o peso da cápsula de porcelana não pode influenciar. E por que eu uso 100 gramas? Porque 100 gramas é como se fosse 100%. E esse meu resíduo sólido vai ser dado em porcentagem, né? Então, o valor que eu encontrar é o valor que já sai em porcento. Por isso que eu utilizo 100 gramas. Aí, em uma cápsula de porcelana previamente tarada, eu vou colocar 100 gramas do vegetal picado e vou levar a estufa, aquela estufa de microbiologia mesmo, em uma temperatura que não ultrapasse 50 graus. Ela tem que ir no máximo até 49, tá? E aí eu deixo meia hora, tiro e peso. Então, você tinha 100 gramas. Como foi submetido à estufa a 50 graus, perdeu um pouco de água, esse peso vai diminuir um pouco. Aí pode ir, por exemplo, a 92. Volto para a estufa de novo. Deixo mais meia hora. Retiro e peso. De 92 pode ir para 87. Volto para a estufa de novo. Deixo meia hora. Retiro, peso. Pode ter ido para 80. Volto para a estufa de novo. Deixo meia hora. Retiro, peso. Se eu pesar der 80 de novo, então significa que já houve a total eliminação de água do interior do tecido vegetal. Aí 80 é o resíduo sólido, ou seja, o resíduo sólido daquela espécie é de 80%. Então eu levo 100 gramas do vegetal numa cápsula de porcelana à estufa e de meia em meia hora eu retiro e vou pesando. Quando eu pesar e numa outra pesagem consecutiva eu encontrar o mesmo valor, significa que eu atingi o peso constante. Este peso final é o resíduo sólido daquela planta. Então, se em 100 gramas do vegetal o resíduo sólido dela é 80%, então quer dizer, 80 gramas daquela planta é matéria seca e as outras 20 gramas era de quê? De água. 73% é o resíduo sólido da planta. 73 gramas era da matéria seca e 27 gramas era de água, né? Porque a água, a densidade dela é igual a 1. É a única substância em que 1 grama é igual a 1 ml. Quando você falar 27 gramas ou 27 ml para a água, é a mesma coisa, né? Às vezes, o resíduo sólido pode ser muito baixo. Então, por exemplo, você vai fazendo esse processo de levar para a estufa e de meia em meia hora pesar, e aí vamos supor que ele deu lá em peso constante em 17, em 13. Então, quer dizer, a maior parte daquela planta era o quê? Era água. Quando o resíduo sólido for inferior a 20, aí não interessa. Você nem precisa continuar pesando. Chegou em 20, você já considera como se fosse 20, tá? As monografias de drogas não trazem resíduo sólido abaixo de 20, mas é muito difícil você conseguir uma condição dessa aqui, tá? Eu disse para vocês que no preparo de tinturas mães a partir de drogas vegetais, a gente utiliza uma mistura de água e álcool. Tá, professor, mas essa água e álcool a quantos por cento? Né? É álcool a 70, a 90, a 80? Isso depende do resíduo sólido. Então tem uma tabelinha para isso. Se o resíduo sólido for até 29%, você utiliza álcool a 90% para preparar a tintura mãe, ou por maceração ou por percolação a partir daquela droga. No intervalo entre 30 e 39, já é um intervalo mais limitado, né? Você vai usar álcool a 80%. E se o resíduo sólido for igual ou superior a 40%, que é o mais comum, você usa álcool que você usa álcool a 70%, tá? Então, pessoal, vocês podem observar que quanto maior o resíduo sólido, menor é o teor alcoólico, né? A graduação alcoólica que você vai utilizar para o preparo da tintura mãe. Por quê, pessoal? Porque quanto maior o resíduo sólido, menos água eu tenho, né? E aqui no caso, quanto menor o resíduo sólido, mais água eu vou ter.
por isso que eu utilizo um teor alcoólico o quê? Maior, porque o excesso de água aqui, como o resíduo sólido é baixo, acaba dissolvendo um pouco desse álcool. Aqui, como o resíduo sólido é alto, eu tenho menos água, então eu tendo a diluir menos o álcool. Então, por isso que ele é utilizado uma graduação alcoólica menor, tá? A porcentagem do resíduo sólido de um vegetal, só aguardar a apresentação retornar aqui, porque tem hora que ele dá umas travadinhas. Aí, retornou. Como as tinturas mães de drogas vegetais mantêm sempre a proporção de 1:10, foi o que eu falei para vocês aqui, né? Como que eu sei a quantidade de tintura mãe que eu vou produzir a partir de uma determinada quantidade de vegetal que eu tenho? É a partir do cálculo desse seu resíduo sólido, tá? Para descobrir a quantidade final da tintura mãe, basta multiplicar o resíduo sólido por 10. E aí eu mantenho a proporção de 1:10. Nós vamos fazer um exercício agora para vocês verem isso na prática, tá? Com esses dados, eu consigo ainda calcular quanto de líquido extrator eu vou utilizar para o preparo da tintura mãe, né? Basta eu subtrair o volume total da tintura mãe menos a quantidade de água que aquele vegetal fresco que aquele vegetal fresco possui, tá? Dizendo assim, parece um pouco complicado, mas vamos fazer um exercício como exemplo, tá? Foi verificado que o resíduo sólido de 400 gramas de um vegetal fresco é 25%. Então, previamente, né, 100 gramas desse vegetal foi levado para a estufa em uma cápsula de porcelana tarada. De meia em meia hora foi retirado o vegetal do interior da estufa, foi feita a pesagem, voltou por mais meia hora, foi feita a pesagem e foi fazendo isso por várias vezes até que o peso constante encontrado foi de 25%. Então, esse é o seu resíduo sólido. Pede-se, letra A, quantidade ou volume final da tintura mãe, quantidade de líquido extrator utilizado para o preparo da tintura mãe e a graduação alcoólica final da tintura mãe. Então, nós vimos que para verificarmos a quantidade de tintura mãe a ser produzida, isso depende da quantidade de material vegetal que eu disponho e do seu resíduo sólido. Aí eu pego esse resíduo sólido e multiplico por 10. Então, beleza. E quanto é o resíduo sólido aqui, pessoal? 25%. 25%, eu tenho que tirar a porcentagem. É 25 sobre 100. Então, é 0,25. Então, eu pego 0,25 e multiplico pela quantidade de material botânico que eu tenho, que é 400 gramas. Então, olha lá, 25% de 400 gramas, né? Vai dar 100. Porque se você pegar 0,25 e multiplicar por 400, dá 100. Então, isso significa que das 400 gramas do vegetal, 300 gramas era água, né? Então, 0,25 vezes 400 vai dar 100. Quantidade final, ou volume da tintura mãe. Eu pego o valor que eu encontrei do resíduo sólido e multiplico por 10. 1.000 dividido por 10, 100 dividido por 10, 1.000. 1 litro ou 1.000 ml é a quantidade de tintura mãe que eu vou conseguir produzir com 400 gramas desse vegetal com essa porcentagem de resíduo sólido. Então, toda vez que pedir a quantidade ou volume final da tintura mãe, pessoal, eu pego o valor do resíduo sólido, que eu encontro na monografia da droga, ou se eu não tiver, eu tenho que fazer aquele processo de pesar 100 gramas, levar para a cápsula de porcelana tarada, levar para a estufa de meia em meia hora e ir pesando até obter um peso constante. Dá 100 gramas do vegetal, eles obtiveram um peso constante em 25 gramas. Por isso que o resíduo sólido é de 25%. Então, eu pego o valor do resíduo sólido, que é de 25%, e multiplico pela quantidade vegetal que eu tenho. Às vezes eu tenho 50 gramas, às vezes eu tenho 170 gramas, às vezes eu tenho 500 gramas, depende. Aqui, 400. Então, 0,25 vezes 400, 100 gramas. Qual que é a conclusão que eu tiro disso? Das 400 gramas do vegetal, 100 era de matéria seca, os outros 300 era água.
né? O volume final da tintura-mãe é sempre pegando o valor do resíduo sólido total que eu encontrei por essa multiplicação e multiplicando sempre por 10. Isso é regra. 1.000 dividido por 10, 100 dividido por 10, 1.000 ml ou 1 litro é a quantidade final de tintura-mãe que eu consigo produzir com essa quantidade de vegetal. Quanto de líquido extrator eu vou utilizar para o preparo dessa tintura-mãe? É a pergunta da letra B. Bom, eu posso preparar com essa quantidade de vegetal 1 litro ou 1.000 ml de tintura-mãe. Mas eu vou pôr 1 litro ou 1.000 ml de solvente extrator? Não, porque o vegetal é fresco. Se o vegetal é fresco, parte dele é água. Quanto dele que era água? 300, né? Se 100 gramas é o resíduo sólido, 300 é água, tá? Então, primeiro você tem que calcular a quantidade de água que o vegetal fresco tem, né? Isso é intuitivo, né? Se você calculou o resíduo sólido aqui, deu 100 e eu tenho 400 gramas de vegetal, 300 é de água. Ou então você pode fazer conta, se você quiser. Se o resíduo sólido é 25%, a água é 75. 0,75 vezes 400 vai dar o quê? 300, né? Ou 400 é o que você tem de material. Nós encontramos lá na letra A que 100 gramas era de resíduo sólido, 400 menos 100 dá 300. Então, você pode fazer esse cálculo, né, de diferentes maneiras. Ou assim, ou assim. O importante é que você chegue o quê? No resultado correto. Aqui, o exercício deduziu o quê? Se 25 é o resíduo sólido, 75 é de água. Então, 0,75 vezes 400, 300. Ou se lá na letra A nós encontramos que o resíduo sólido é 100 e a gente dispõe de 400 gramas, 400 menos 100, 300 gramas é de água. Agora que a gente vai achar a pergunta da letra B. Quantidade de líquido extrator utilizado para o preparo da tintura-mãe. É a quantidade total de tintura-mãe subtraído da quantidade de água. Qual que é a quantidade de tintura-mãe? 1.000 ml, que nós achamos na letra A, ou 1 litro, né? E aí, 1.000 ml menos os 300 de água, eu vou ter que adicionar 700 ml de líquido extrator para produzir 1.000 ml dessa tintura-mãe. Porque 300 ml já é de água lá, tá? Beleza. Mas 700 ml de qual álcool, né? Aí é aquela tabelinha lá. O resíduo lá era de 25%, né? Até 29, álcool a 90. Então, usaria 700 ml de álcool a 90% para produzir 1 litro daquela tintura-mãe, tá? Sempre utilizando essa tabelinha. E o resíduo sólido lá era de 25%. De acordo com a tabela, eu uso álcool a 90%. Letra C. Graduação alcoólica final da tintura-mãe. Então, de acordo com a tabelinha, nós vimos que a gente utilizou 700 ml de álcool a 90%, né? Só que, pessoal, 300 ml desse vegetal aqui é água. Então, esse álcool, ao final, ele não vai manter essa concentração de 90%, porque os 300 ml de água vai diluir um pouco dele. Então, vai ter que estar abaixo de 90%. E eu preciso saber a graduação alcoólica final da tintura-mãe. Graduação alcoólica final da tintura-mãe eu preciso saber, porque isso tem que ir no rótulo dela. Isso tem que ir na embalagem da tintura-mãe. Que a gente vai ver hoje que isso é muito importante para o preparo do medicamento homeopático, tá? E como que eu calculo essa graduação alcoólica? De acordo com aquela formulazinha da química. Concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, volume final. Concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, vezes o volume final. Sempre eu uso esse artifício dessa formulazinha da química para achar a graduação alcoólica final da tintura-mãe, tá? E aí, pessoal? Como que eu vou substituir esses valores? Concentração inicial é o álcool que eu utilizei para o preparo da tintura-mãe. Nós vimos que foi álcool a 90%. Isso é retirado de uma tabela, que é essa aqui. Então, isso tem que ser fornecido. Como nós vimos lá no início do enunciado do exercício que o resíduo era de 25%, até 29% a gente usa álcool a 90%. Então, por isso que a concentração inicial desse álcool é
90%, tá? Vezes o volume inicial. Qual é o volume inicial? É o volume de líquido extrator que eu adicionei. Nós vimos que foi 700 ml. Nós vamos produzir 1000 ml de tintura mãe. Mas como a gente encontrou que 300 ml era de água, a gente só vai utilizar como volume inicial 700 ml, né? Então, 700. Concentração final é a minha incógnita, é o que está perguntando. A graduação alcoólica final da tintura mãe é a concentração final. Vezes o volume final. O volume final é o volume total da tintura mãe, que a gente calculou na letra A, que é 1000. Então, pessoal, concentração inicial é a concentração do álcool que eu utilizo para produzir a tintura mãe. Eu tiro isso de uma tabela, aquela que eu mostrei para vocês, baseado no valor do resíduo sólido, né? Então, nosso resíduo sólido, o valor dele era de 25%, até 29% usa álcool a 90%. Volume inicial é o volume de líquido extrator que eu utilizo para produzir essa tintura mãe. A gente calculou que é de 700. Lembrando que você acha esse valor subtraindo a quantidade final da tintura mãe menos a quantidade de água que o vegetal tem. A concentração final é a minha incógnita e 1000 é o volume final da tintura mãe, que nós vimos que é de 1000 ml. A concentração final vai ser igual 90 vezes 700, 63.000, dividido por 1000, que vai ser igual a 63%, tá? Porque aqui, ó, 90 vezes 700 dá 63.000%, né? Porque continua a porcentagem aqui. 63.000% dividido por 1000, 63%. Você não põe aqui 0,9, porque para tirar o porcento, você tinha que dividir, desculpa, o 90 por 100, né? Então, se você quisesse tirar a porcentagem aqui, você tinha que dividir 90 por 100, que daria 0,9. A gente não tirou, a gente multiplicou 90 por 700, que dá 63.000, mantendo o porcento. Por isso que a hora que você divide aqui por 1000, o resultado já é em porcentagem, tá? Professor, e quando o vegetal é seco, né? Quando o vegetal é dessecado, como que eu sei a quantidade de tintura mãe a ser produzida? Quando o vegetal é dessecado, pessoal, você não precisa fazer o cálculo desse resíduo sólido total, porque ele já não tem mais água. Então, basta você simplesmente pegar a quantidade de vegetal que você tem e multiplicar por 10. Então, se fizesse assim, ó, supondo que você disponha de 250 gramas de um vegetal dessecado. O enunciado ia ser assim, não ia falar de resíduo sólido. Suponha que você disponha de 250 gramas de um vegetal dessecado. Qual é o volume final da tintura mãe que eu produzo com essa quantidade? Eu pego os 250 e multiplico por 10. Eu vou produzir 2.500 ml, 2,5 litros de tintura mãe com aquele vegetal. E aí os outros cálculos são idênticos. É muito mais fácil quando o vegetal é dessecado, porque você não precisa fazer cálculo de resíduo sólido. Você pega a quantidade que você tem, que foi dada no enunciado, e multiplica direto por 100. Porque as tinturas mães sempre tem que manter a proporção 1 para 10, tá? Então, usando essa situação como exemplo, os 400 gramas de vegetal fresco, que o resíduo sólido é de 25%, tá? Como que eu faria, né, a tintura mãe por maceração a partir desse vegetal? Eu iria, primeiramente, adicionar esse vegetal fresco a um recipiente de vidro, inox ou PVC, né? Com álcool a 90%, que a gente viu, né? Que esse álcool, de acordo lá com a tabelinha, era de 90%. E essa quantidade de álcool que a gente viu era de 700 ml. Só que, pessoal, essa é a quantidade total que você vai usar, mas no início da maceração você não põe essa quantidade total, para no final não ter o risco de você ultrapassar esse volume. Então você usa 85% desse volume. Então 0,85 vezes 700 dá 595. Então os outros lá, 105 ml, você resguarda para no final não ter o risco de ultrapassar o volume final, tá? Então olha lá, 85% de 700 é 595, de álcool a 90. Que a gente encontrou isso lá naquela tabela, né? De acordo com as contas, eu utilizaria 700 ml de álcool a 90, colocaria no recipiente de vidro inox ou PVC com 400 gramas do vegetal.
Para não ter o risco de ultrapassar o volume final, a literatura preconiza para você pôr 85% desse valor. Então, é 0,85 vezes 700 vai dar 595 ml. Então, vou pôr 595 ml de álcool a 90 com 400 gramas desse vegetal, num recipiente de vidro, inox ou PVC, tá? Deixe em contato íntimo e prolongado ao abrigo da luz, à temperatura ambiente, com agitação esporádica, pelo menos de manhã, de tarde e de noite, tá? Olha aqui, temperatura entre 16 e 22 graus. Isso nem sempre você consegue, tá? Mas o ideal seria dar uma estabilidade maior, tá? Como eu disse, agitar pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, por 15 a 20 dias, tá? As drogas vegetais pode até ser por 15, mas se for animal é por 20. Depois disso eu vou filtrar, né? Vou deixar esse filtrado em repouso por 48... Vou deixar ele em repouso por 48 horas, né? Nós utilizamos 85% da quantidade total de veículo extrator que eu vou utilizar para o preparo da tintura mãe, para não ter o risco de ultrapassar o volume final. Então, esse restante do líquido extrator eu vou adicionar agora, ao final do processo, né? Era 700, teoricamente os outros 105 ml é agora no final. Então, depois que você filtrou, você vai completar esse volume final da tintura mãe para 1 litro, né? A gente estava produzindo 1 litro de tintura mãe. Então, teoricamente, aqueles 105 ml que estava faltando lá, até você chegar no volume final da tintura mãe que você requer. Aí deixa isso em repouso por 48 horas, para que só depois disso você filtre novamente e acondicione em um frasco escuro de vidro âmbar. Aí a sua tintura mãe está pronta para ser utilizada como insumo ativo e preparar o medicamento homeopático, tá? Armazenado, né, em frasco de vidro âmbar. Professor, Oi, tudo bem? Boa noite. boa noite. Por que que a maceração pode ultrapassar, a quantidade de líquido pode ultrapassar? Não entendi esse pedacinho aí. Eu entendi que tem que usar menos para não ultrapassar, mas por que que ela ultrapassa? Por causa do diluente que já está nela? Na verdade, assim, é só um processo preventivo para que você não ultrapasse o valor. Porque, na verdade, quando você calcula a quantidade de líquido extrator, você já está levando em consideração a quantidade de água que o vegetal tem, né? E, além da água que o vegetal tem, você não está adicionando nenhum outro líquido, a não ser o líquido extrator, né? Então, teoricamente, não teria esse risco. Mas a literatura coloca que o ideal é você colocar apenas esses 85%. Dá, sim, 100%, quase 100% de certeza que ela vai ficar com o volume abaixo do volume final da tintura mãe, que no caso do nosso exemplo aqui seria de 1000 ml, né? Mas por precaução, a literatura preconiza isso. Aí você usa 0,85, né? Ou 85% daquele volume final. E só completa depois que você fez a primeira filtragem. Aí você acrescenta esse restante para completar o volume final, para só depois filtrar novamente e acondicionar no frasco de vidro âmbar, tá? É só como precaução mesmo. Mas, na verdade, a quantidade de líquido foi calculada, já levando em consideração a quantidade de água que o vegetal tem. Mas, ainda assim, é preconizado não colocar o total do líquido extrator que você calculou, não, tá? Tá? E essa continha da graduação alcoólica tem que fazer mesmo quando o resíduo sólido for maior, que seria aquele álcool 70%, mesmo assim tem que fazer essa concentração final Independente, essa concentração final, ela sempre vai ser diferente. da concentração inicial. Ela sempre vai ser diferente da concentração de álcool que você utilizou aqui, porque a quantidade de água do vegetal, ela sempre vai diluir um pouco desse álcool. Então, ela sempre vai dar abaixo do valor que foi encontrado aqui nessa,
nessa tabela, tá? Agora, isso para vegetal fresco, né? Para o vegetal dessecado, a gente não calcula resíduo sólido, a gente multiplica direto por 10, e o álcool que você utilizar para o preparo do vegetal dessecado já é o álcool que você vai ter a graduação alcoólica dele no final da tintura mãe. E aí, no caso, como não tem cálculo de resíduo sólido por uma tabela, aí para o vegetal dessecado, você preconiza, né, o uso de álcool a 77%, tá? Não é o álcool a 70, não, é o álcool a 77. Tá bom. Então, pessoal, aqui só um esquema em geral, né? A gente trabalhou com preparo de tintura mãe a partir de vegetal fresco, né? Mas o dessecado vai manter a mesma proporção também. Então, você vai ter a planta fresca, que precisa ser rasurada, picotada, fracionada, para aumentar a superfície de contato com o líquido extrator, né? Uma parte do vegetal para 9 do líquido extrator ou do insumo inerte, né, da mistura de água e álcool, né? Você vai adicionar nessa proporção para manter 1 para 10 no total, né? Então são 9 partes do álcool para uma parte do quê? Para uma parte da droga, né? No caso de drogas vegetais, não necessariamente você precisa deixar 20 dias. Você pode deixar apenas o quê? Por 15. Mas com aquela agitação esporádica, pelo menos de manhã, de tarde, o quê? De noite. Depois que filtra, deixa em repouso por 48 horas, faz uma nova filtragem e deixa essa tintura mãe acondicionada em frascos de vidro âmbar de vidro escuro, tá? A proporção é sempre de 1 para 10, uma parte da droga para 9 do líquido extrator. Aqui, gente, que eu aproveitei a figura, mas ela colocou aqui 9 partes de álcool de cereal a 70%. Isso aqui, o certo, é baseado lá naquela tabelinha. E não precisa ser o álcool de cereais, não, tá? Aqui é porque a figura é mais simplificada, né? Mas o tipo de álcool que você usa não é 70% padronizado, não. Ele vai baseado nessa tabela aqui, ó, tá? Tem que ser nessa tabela. Agora, se for o vegetal seco, que aí eu não vou ter essa tabela, porque não tem cálculo de resíduo sólido, aí eu uso álcool a 77 para produzir a tintura mãe. Esse 9 vezes aqui, pessoal, foi o cálculo que você fez lá quando você pegou a quantidade total de tintura mãe e subtraiu da quantidade de água, tá? Por que você já manteve essa proporção de 9 vezes? Porque quando você faz o cálculo lá multiplicando por 10, quando você faz o cálculo multiplicando por 10, você já está levando em consideração que a proporção da tintura mãe vegetal é de 1 para 10, né? Uma parte da droga para 9 do solvente extrator. 10 é o total. Para o vegetal dessecado, que já passou por um processo de secagem, grande parte do seu conteúdo de água, ele já foi o quê? Eliminado pelo processo de secagem. Então, não há necessidade de cálculo de resíduo sólido. Eu simplesmente pego a quantidade de vegetal seco ou dessecado que eu disponho e multiplico por 10 e eu já obtenho a quantidade total de tintura mãe que eu posso produzir com aquele material vegetal. No caso do material vegetal dessecado, eu posso usar a maceração ou, como eu mostrei para vocês, aquele processo anterior lá, que é a percolação. Vegetal fresco não tem como preparar por percolação, só maceração. Tá? Para drogas animais, o preparo das tinturas mães envolve não uma mistura hidroalcoólica, mas sim hidroglicerinada, tá? A literatura coloca que pode ser uma mistura de água e álcool ou água e glicerina, mas na prática o mais utilizado é a mistura hidroglicerinada, tá? Então você pode usar o animal inteiro, lembra? No caso da formiga,
da Cantáridas, que é um besouro, a Apis mellifera, que é a abelha, a aranha porta-cruz, né? Então, algumas que você utiliza o animal inteiro. Agora, em alguns outros casos, em que utiliza glândulas, né, ou algum órgão de um animal, aí é aquele órgão que vai ficar mergulhado em água e glicerina por 20 dias em processo de maceração, tá? Muito importante, isso aqui costuma cair muito em prova, a proporção entre tinturas obtidas a partir de drogas vegetais é de 1 para 10, e de drogas animais é de 1 para 20, tá? Quando eu faço lá a pesagem da quantidade de animal que eu disponho para preparar a tintura mãe, ao invés de adicionar 9 partes de álcool, eu vou adicionar o quê? 19, para manter a proporção 1 para 20. Então, as tinturas mães obtidas a partir de drogas animais, considera-se que elas são mais diluídas, né? Eu necessito de uma quantidade maior de solvente extrator para remover de maneira mais efetiva as substâncias do interior das células do tecido animal, né? Ali a gente falou que deixava em maceração por 15 dias em drogas vegetais e animal um pouquinho mais, o ideal é uns 20 dias, né? Depois eu filtro, esse filtrado fica em repouso por 48 horas, para depois ser acondicionado em frascos escuros de vidro âmbar, tá? As tinturas mães hidroalcoólicas, em média, mantêm boa estabilidade no período de 1 ano, principalmente se mantidas na temperatura de 16 a 22 graus, e as tinturas mães hidroglicerinadas, em média, uns 6 meses, e isso se for sobre refrigeração, tá? Entretanto, mesmo dentro desse prazo de validade, se você observar qualquer alteração no que diz respeito à turvação, mudanças em características organolépticas, como odor, né? O cheiro dela, algum tipo de precipitação, aí a tintura mãe não deve ser utilizada, ela deve ser descartada. Porque apesar de você padronizar, de acordo com o solvente extrator, o prazo de validade da tintura mãe, isso vai variar muito os tipos de espécie que você utilizou para o preparo dela. Se aquela planta é mais rica em compostos fenólicos, ou se ela tem muita resina, né? Ou se ela apresenta muitos alcaloides, se ela é rica em taninos, se ela tem compostos terpênicos. E as substâncias também obtidas a partir do animal vai variar muito de uma espécie para outra, né? Então, não é padronizado especificamente. Você tem esses prazos de validade, mas qualquer alteração que você observe em relação às características da tintura, significa que ela perdeu sua estabilidade e que ela deve ser descartada, tá? Bom, pessoal, esse processo de preparo de tintura mãe, ele é muito pouco utilizado em farmácias de manipulação, né? Porque mais de 95% dos casos você vai manipular o medicamento homeopático a partir de tinturas mães que já foram adquiridas prontas por laboratórios fornecedores, né? Você não vai preparar essa tintura mãe, mas o processo de preparo delas é envolvendo essas técnicas e o processo de maceração e percolação, como a gente viu aqui, tá? Alguém tem alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre essa parte do conteúdo? Quer fazer alguma pergunta? E aí, então, nós vamos para a segunda parte da aula, em que nós vamos entrar na manipulação, na farmacotécnica do medicamento homeopático propriamente dito, tá? 6 minutinhos de intervalo, 8h24, 8h30 a gente retorna, tá bom?